O presidente Lula criticou novamente o Banco Central independente e ressaltou que os juros altos são uma vergonha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu uma harmonia entre a política fiscal e monetária e ressaltou ainda que o Banco Central poderia ter sido mais generoso. A gente recebe aqui o nosso comentarista de economia, Luiz Arthur Nogueira. Quais os efeitos dessas declarações sobre a economia? Aliás, ele me lembra muito o ex-vice dele nas primeiras gestões, né? José Alencar, bem-vindo. Verdade, Thiago. Bem lembrado, bom dia a todos. Olha, é claro que esse tipo de declaração atrapalha o Brasil e, por tabela, o próprio governo do presidente Lula, né? O Lula está tentando demonizar o Banco Central, como se o Banco Central tivesse algum prazer em subir os juros e atrapalhar a economia e a vida das pessoas. Não faz nenhum sentido. Em primeiro lugar, o mundo inteiro está subindo juros para combater uma inflação que foi gerada pela pandemia e pela guerra. Portanto, é um problema global. Não é um problema exclusivo do Brasil. Em segundo lugar, o Brasil sobe mais juros do que o restante do mundo porque nós sempre temos um poder público gastador. Então, se o presidente Lula quiser ajudar o Banco Central a combater a inflação, basta enxugar a máquina pública e cortar gastos. Isso vai permitir com que o Banco Central reduza juros. É muito mais eficiente do que ficar simplesmente criticando o Banco Central. O efeito prático dessas críticas é que o dólar sobe. Na semana passada, o dólar chegou a R$ 4,94 e ontem subiu para R$ 5,17. Quanto mais alto o dólar, maior a inflação, mais o Banco Central tem de subir juros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem tentando fazer uma espécie de papel de bombeiros, assim como o vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas isso não está dando resultado, porque é claro que o poder maior está nas mãos do presidente Lula. Então, quando ele critica o Banco Central, é a fala dele que predomina no mercado financeiro. Por tabela, as perspectivas inflacionárias pioram, sobem, e quem mais sofre com a inflação alta é justamente a população mais pobre, porque a inflação alta corrói o poder de compra dos brasileiros. Então, não adianta ficar querendo reajustar salário mínimo se você tem uma inflação que corrói o poder de compras da população mais pobre. Em resumo, Thiago, quanto mais o presidente Lula criticar o Banco Central independente, quanto mais o presidente Lula criticar os juros elevados, pior será a inflação, pior será para a população mais pobre, pior será para a economia brasileira. A pergunta é saber até quando vai essa queda de braço. Luiz Arthur Nogueira, estaremos se acompanhando na programação da Jovem Pan. Até mais tarde.